Boa noite a todos, caros irmãos da Casa Espírita O Consolador, seguidores do canal 70 vezes 7 Espiritismo, demais seguidores da doutrina espírita. Meu nome é Marcos Rosa e a gente vai falar hoje com vocês sobre céu e inferno. Existe mesmo? Como a doutrina espírita vê essa questão do céu e do inferno? Nós estamos falando de um dos livros da codificação que está invertido para você, porque eu estou fazendo aqui o contrário no celular, mas é um livro de Kardec chamado O Céu e o Inferno. E na verdade, né, caros amigos, a gente tem que retomar um pouco a questão de onde veio, né? A gente sempre, quando vai estudar algo, a gente tem que retomar, né? De onde veio essa concepção de céu e inferno. Se você pegar, lá nos antigos egípcios já existia essa previsão de céu, né? O céu como uma pleiade de instâncias, né? Que iam até o número 7. Eu tinha 7 céus. Céus, se você pegar a palavra latina, vem de côncavo. É o que estaria acima de nós. Mas você há de convir comigo que vai ficando complicado se você começa a analisar, né? A compreensão fica complicada porque, tudo bem, então tá, a gente vai subindo aqui e nós temos a atmosfera. E depois da atmosfera, são os planetas, não é aquele vácuo total chamado universo, mas onde é que está o céu? Então, eles fizeram essa gradação, né, de várias camadas para tentar explicar. Mas a camada mais almejada por todos, viu, gente, era o 7º céu. Por isso que há até hoje a expressão nossa, ele está no 7º céu, que era o céu mais almejado, né? Depois da atmosfera, seria o plano espiritual, né? Seria ali o paraíso, né? Então, ali começa com os antigos egípcios. Depois, nós temos os muçulmanos falando que existem 9 céus. E todo mundo quer chegar no 9º. E como se já não bastasse, Ptolomeu disse que existem 11 céus. Da mesma sorte, todo mundo quer chegar no 11º. De tudo isso que a gente pode tirar aqui para você, a reflexão é a seguinte: olha, o céu não é um só. Pelo menos nessa concepção histórica que eu estou te contando, porque você vai ver que céu, tá, para nós, não é bem isso. Nós da doutrina espírita, fulcrados e fundamentados em Allan Kardec, que é um estudioso, um cientista que explica muito bem essa história. Mas vamos voltar aqui no tempo, nós estamos fazendo aqui uma retomada histórica. Então, gente, percebam que mesmo no equívoco de falar que existem céus, existia uma reminiscência no sentido de dizer o seguinte: olha, mesmo nesse local chamado céu, quase que eu acabei com o meu penteado aqui, nesse local chamado céu, tem gradações e que a gente tem que evoluir. Então isso é correto. No plano espiritual, a gente tem gradações a serem seguidas. Pois bem, então este é um primeiro contato que a gente tem com essa palavrinha chamada céu. Mas que, se a gente for pensar agora à luz da doutrina espírita, que está fulcrada em Jesus, nós vamos perceber que essa concepção de céu não é externa. Ela não é uma concepção exterior, como os antigos propalavam. Nós estamos falando aqui de um céu interior. Veja o quão profundo foi Jesus ali quando disse, né, que o céu está dentro de nós. Então, na verdade, gente,
É muito. Quando Jesus falou isso, obviamente ninguém entendeu nada e a gente ainda está lutando por entender, mas o Consolador, que é o Espiritismo, nos desanuvia bastante. Ele diz: olha, na verdade, o céu é o momento de felicidade, são as delícias, são os momentos que a gente almeja ter na nossa vida. Agora, isso nós temos que procurar no nosso interior. Não é ficar procurando exterior. Vamos falar que eu desencarne aqui agora. Pum! Eu desencarnei. Aí todo mundo fala assim: aí você vai para algum lugar. Não, eu não vou para algum lugar. Eu não vou para algum lugar. Eu desencarnei, eu estou aqui. Eu mudei de vibração. Já pensou nisso? Desencarnei. Todo mundo vai falar: nossa, o Marcos estava dando a live ali e caiu. Não é? Vai ficar todo mundo preocupado, ligando aqui no celular, papapá, se eu tô bom ou não tô. Na verdade, eu saí daqui e fui pro plano espiritual. Eu tô aqui, ó. Eu mudei a vibração. Eu não vou pro céu. Eu quero saber o céu que eu fiz aqui dentro. Quando eu desencarno, será que eu vou estar no meu céu? Eu fiz coisas boas. Eu cumpri a lei, as leis morais. Eu consegui fazer uma reforma íntima que me desse a oportunidade de me conhecer um pouco mais e de reparar algumas males que eu fiz, não só nessa existência, mas em outras. Porque, eu só saí do corpo material, eu estou aqui do lado. E aí? Voltar feliz ou voltar querendo a busca de arrependimento, de expiação e de reparação? Então é muito importante, e essa live, quando eu decidi fazer nesse tema, é justamente para a gente tirar esse ranço histórico-cultural que ficou em nós. Faleci, ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. Você não vai. Nós estamos encarnados e ao nosso redor está o plano espiritual. Nós somos encarnados e ao nosso redor está o plano espiritual. E este plano espiritual, né, para quem é médio consegue ver que está transitando todo mundo aqui ao nosso redor. E talvez pela minha baixa vibração eu não consiga ver quando eu desencarnar. E aí vem toda aquela questão da perturbação, etc e tal. A minha vibração às vezes está tão baixa que eu vou parar em locais que não vão ser de vibração elevada. E aí eu chamo a atenção de vocês, né, lá para o livro de André Luiz, né, O Nosso Lar. Quando André Luiz desencarna, ele vai para um local e a mãe dele, que é um espírito de luz, vai atrás dele e ele não consegue ver a mãe dele. E por que ele vai para esse local de baixa vibração? Por que ele está em baixa vibração, melhor dizendo? Por que ele está em baixa vibração? Porque ele cometeu suicídio direto. Porque fumava muito, porque bebia, porque tinha questões libidinosas com várias pessoas. E aí ele adquire para si essa vibração. Amigo, pensa comigo. Você já viu gente que gosta muito de fazer algo? Eu gosto muito de fazer corrida. A tendência dessa pessoa é só falar em corrida. Eu gosto muito de futebol. Você vai numa festa e encontra essa pessoa, mas assim, é instantâneo. Vai sair o jogo do time tal, do time Y, do time Z, e como é que tá no campeonato. Quer dizer, o cara vibra no que ele gosta. Então, se nós estamos vibrando, né, em situações de inveja, de egoísmo, nós vamos construir o nosso inferno. Agora, se você vibra na caridade, se você vibra na leveza do amor, né? Se você vibra no sentido da felicidade, quando você sair desse corpo carnal, aqui do lado, vai estar lá os espíritos que vêm te acolher, mas você vai sentir uma vibração positiva. Você vai ver esses espíritos que vão te acolher. Notadamente um anjo da guarda, notadamente um espírito de luz. Então a gente tem que parar com essa história. Eu vou. Você vai ficar aqui e vai vibrar no mundo espiritual do jeito que você vibrava enquanto encarnado. Então é hora da gente alterar essa forma vibracional que a gente tem. Se você vibra
no orgulho, se você vibra no egoísmo, você atrai pessoas assim. É igual o cara que gosta de futebol, ele vai acabar atraindo pessoas que gostam de futebol. Eu, por exemplo, se eu sentar na mesa e ele começar a falar de futebol, eu sou repelido de lá, porque eu não gosto. Então o que eu vou fazer? Eu dou um jeito de falar, ó, licença, eu vou ali tomar um guaraná e vou embora. Porque eu não suporto aquela conversa. E é isso que vai acontecer com você quando você desencarnar. Se você está envolvido em coisa boa, você vai atrair espíritos bons. Aí está feito o teu céu. Então o céu é um termo para boas vibrações que você emana enquanto está encarnado e vai emanar enquanto desencarnado. Já o inferno é a má vibração. Ah, eu sou aquele cara que gosta só de dinheiro, eu quero contar quantos bens eu tenho, eu sou sovina, eu gosto de ficar agarrado nessas coisas aqui materiais. Ah, meu amigo, desencarnou aqui, você continua agarrado nas suas coisas. Você vai ficar abraçado no seu carro, você vai abraçar na sua casa, daqui eu não saio não, porque você está vibrando desse jeito. E aí você vai atrair espíritos que vibram da mesma maneira que você. Espíritos perdulários, espíritos solvinas, espíritos que estão ligados ao vil metal. E você não é feliz, você não enxerga um espírito de luz, você não enxerga um espírito que vibra amor, porque você está ligado em outra coisa. Então aí você constitui seu inferno. Nada daquela história de que inferno é lá para baixo. Que lá para baixo? Lá para baixo, lembra, olha, que a Terra, o planeta Terra está no universo. E que a noção de alto e baixo aqui está meio que a ver com a nossa gravidade. Então no universo, já pensou você sair no universo? Imagina você sair no universo, só escuro. Esquece a Terra, que é um ponto referencial. Você está no escuro, você está a alguns anos-luz daí, você está no escuro. Tem alto e baixo? Tem alto e baixo, você está sem gravidade, você está rodando, você nem sabe o que é alto, baixo, cima, direita, esquerda. E é isso que você tem que colocar na cabeça, a gente tem que tirar esses ranços de, o inferno eu vou lá para baixo. E lá tem fogo e tem um ser com um tridente. Não, isso foi feito lá para a antiguidade. Ademais, se Deus é infinitamente justo e bom, isso é claro em Gênesis, né? Um dos livros do Pentateuco, no item 19, Kardec fala que Deus é infinitamente justo e bom, né? E que a inteligência dele é suprema e soberana. Agora, por que você está falando disso? Porque, gente, vocês acham coerente? Vamos pensar uma vida terrena de 70 anos, tá? Uma vida terrena, encarnada de 70 anos, tá bom. Aí o cara comete um erro nessa vida terrena de 70 anos. Aí ele vai ser condenado eternamente a ficar no inferno. É eterno. Ele vai ficar, como prega-se aí, não, você errou na vida sua aí, você vai ficar eternamente no fogo do inferno. Isso é condizente com a justiça divina? Onde está a misericórdia divina? Onde está o amor de Deus? Está colocado, posto por Kardec lá na Gênesis. Isso não é inteligível. O que é correto da gente entender é que nós vamos vibrar baixo, porque nós estamos numa situação de dificuldade vibracional, ou por questões passadas, ou por uma ausência de uma reforma íntima, um primitivismo espiritual, e nós vamos cometer erros aqui. Nós temos o direito, né, segundo a misericórdia divina, segundo a justiça divina, de resgatarmos, né, desses malefícios perpetrados, resgatarmos de maneira a reparar o erro e evoluir, porque a lei universal é de progresso, a gente não retrograda, a gente não volta. Ora bolas, tá lá no Código Penal da Vida Futura, também oriundo aqui deste livro, que na verdade a gente vai arrepender-se primeiro. Então, se cometer um ato aqui, cometi, estou vendo a live, e eu pensei que eu ia arder no fogo do inferno para todo sempre, eu já tinha até abandonado a qualquer esperança que eu porventura tivesse. Estou vendo a live e eu estou percebendo que é possível
Então é possível eu sair disso? É possível. Mas aí você tem que se arrepender. E eu entro naquela história do arrependimento. O que é arrepender? O que é arrepender? Talvez você esteja pensando em alguém chorando. Será que isso é arrepender? Arrepender, e eu aprendi no ESD desta casa espírita, é você olhar para o seu erro e dizer: eu vou fazer o possível para melhorar. Eu não vou ficar parado aqui olhando para o erro. É o famoso ficar olhando para o leite derramado. Derramou o leite, você fica olhando o leite, derramou, chorando, está derramado. É isso. Isso é o que não é arrepender. Arrepender o que é? Nossa, derramei o leite. O que eu posso fazer para melhorar? Posso pegar um pano e tentar reparar aqui o leite derramado? Então, eu tenho primeiro que arrepender. Arrepender é a vontade de você resolver um erro que você teve. Bom, então você arrepende. Aí você tem que reparar. Eu vou deixar a expiação para o fim. Tenho que reparar. Como eu posso reparar? Então eu tive a vontade de tirar esse leite derramado. Como é que eu posso reparar? Uai, ó o mineiro. Uai, pegando um pano e limpando. E expiar? Expiar está dentro dessa justiça divina, que é: se eu causei um mal a alguém, eu tenho que passar por algo que me faça observar o mal que eu fiz, a fim de reparar. Vou dar exemplo. Imagine você, no livro ainda, Nosso Lar, de André Luiz. Você lembra do pai do André Luiz? O pai do André Luiz era casado, a mãe dele, já falei aqui, espírito superior, essa vibrava alto e foi para boas, e ficou em bons, ficou num céu, ficou num lugar bom. O pai tinha amantes, vibrava baixo e ficou com as duas amantes lá numa situação de baixa vibração que foi denominada umbral. E ali ficou. E o que aconteceu? Para dar exemplo, para pegar esse caso para te dar um exemplo. Para esse pai reparar, porque imagine que esse pai causou muitos danos emocionais nessas meninas que são as amantes. Elas eram muito jovens. O pai, então, causa muitos danos emocionais nelas, nas próprias amantes. Então ele causou um dano. Olha, derramou o leite. Tá. Como é que esse pai tem que, segundo a justiça divina, primeiro ele tem que entender que está errado. Ele tem que entender e ter a vontade de sair dessa vibração, porque ele está ali agarrado com as amantes e ali vai ficar. Ele vai ficar ali. Até que ele diga: está errado, eu preciso melhorar a minha vibração e eu preciso dar um jeito. Que jeito é esse? Então ele arrependeu. Ele sentiu que estava errado e ele quer melhorar. Arrependeu. Agora, como é que vai ser para ele reparar esses danos? Aí vem a expiação. Deus, através da sua infinita misericórdia e justiça, vai colocar essas meninas que eram amantes dele como filhas dele. Então, numa reencarnação, numa próxima encarnação, o pai de André Luiz vem como pai das amantes. Imagine essas amantes na adolescência. Vão ter as reminiscências de todos os danos emocionais e psíquicos que este pai, na vida anterior, como amante delas, causou nelas. E elas então, na adolescência, onde tudo se aflora, vão trazer à baila todo esse arcabouço psicológico e vão pôr o pai à prova. O pai tem que espiar, ele tem que ver o que ele fez com elas. E ele vai sentir na pele todas as consequências deste ato dele. E tem mais uma coisa linda. Então você entendeu, né? Arrependimento, expiação. Se esse pai passar por esse teste e aguentar e tentar entender e encaminhar essas meninas que foram desencaminhadas por ele mesmo lá no passado,
na outra encarnação, ele passa no teste e ele repara. Se ele não conseguir fazer isso e recrudescer no erro, abandonar essas meninas, dizer eu não aguento mais, eu quero mais sumir daqui, abandona a família, ele volta numa outra situação. E isso, gente, a gente tem que quebrar, porque, veja, é um ciclo vicioso. Eu volto na situação, se eu erro, começa de novo, se eu erro, começa de novo, e aí vamos. Muitos de nós somos algozes numa vida, somos vítimas na outra. Algozes numa vida, vítimas na outra. E nós vamos ficar nesse ciclo vicioso, porque se nós somos algozes, nós tivemos uma vítima. Aí a vítima volta como algoz, aí nós somos vítima dela. E se a gente não resolver isso, esse ciclo perpetuará. Então, esta live está aqui para te dizer o seguinte: quebra esse ciclo vicioso que talvez esteja na sua vida. E como quebrar? Primeiro, entender que a vida te mostra. A vida te mostra. Essa encarnação está te mostrando algumas coisas. Se na sua vida tudo se repete, é porque você não está quebrando o paradigma. Meu karma é viver com um homem ciumento. Então eu tenho um namorado ciumento, vou largar dele. Aí logo depois arrumo um namorado ciumento também, aí largo dele. Agora eu casei com um cara, esse é certo, é ciumento também. Quer dizer, a vida está te mostrando através dessas repetições que você tem que resolver algo ali, porque você tem um problema com ciumento, e você tem que resolver isso. E muitas pessoas vão ficar nesse torvelinho, como diz Emmanuel, nesse torvelinho que até resolver. Então olha a tua vida, nada melhor do que uma meditação. Olha a tua vida está repetindo? Eu não consigo fechar no emprego, eu entro no emprego, eu sou demitido. Aí eu entro de novo, eu sou demitido. Eu entro de novo, eu sou demitido. O que está acontecendo? A vida está te mostrando. Agora nós temos que ter olhos para ver. Vamos botar um colírio nesses seus olhos, que às vezes estão vendados. Às vezes as paixões, os vícios dessa terra encarnada nos deixa obnubilados, ou seja, nos deixa vendados para a grande simplicidade que se quer de você. Então, isso acontece muito em casa espírita. O cara entra na casa espírita, não dá certo com um, sai da casa espírita, procura outra, não dá certo com o outro, e aí procura outra casa espírita. Quer dizer, ele tem que olhar para ele e falar assim, bom, eu tenho algum erro comigo, o que está acontecendo que eu não dou certo em lugar nenhum? Mas o que acontece muito? O cara fala, a culpa é dessa casa espírita aí, ó. Isso aí não está com nada. A culpa agora... Quer dizer, a pessoa não olha para si mesma. Ela olha para os outros e tenta acusar os outros e fica nesse eterno vai e vem. E isso é muito importante. Toda violação da lei moral, das leis divinas, causam dois elementos fundamentais: traços e consequências. Traços. Se eu cometo um erro, eu vou gerar um traço em mim em primeiro lugar. Em mim. Eu vou dar exemplo. Primeiro eu gero um traço em mim. Depois, esse traço se estende para a pessoa contra a qual eu causei o dano. Mas não fica só entre mim e a pessoa que eu causei o dano. Fica também na comunidade. Divaldo Franco, falando sobre céu e inferno, ele deu um exemplo que me foi muito caro, eu acho que vai ser interessante para vocês. Na Segunda Guerra Mundial, uma polonesa, ela não era nem judia, ela era polonesa. Ela estava no meio de judeus ali e foi presa pelos nazistas. E ela dizia, eu não sou judia, eu não tenho qualquer relação. E os soldados diziam a ela, é tarde demais. Por mais que você prove que não é, você viu muita coisa aqui e para você não tem saída. E eles então levaram essa menina para os trens
né, aqueles trens que levavam, os trens da morte que chamavam, levavam todos os judeus rumo aos campos de concentração. Ela foi nesse trem e, chegando lá, 2 filas se formaram. Uma fila dos mais jovens e que seguiriam para os trabalhos forçados, e uma fila daqueles que não tinham utilidade e que seriam colocados naquelas câmaras de gás. E ela foi escolhida para ficar na fila dos trabalhos forçados, e ela até ficou satisfeita com isso. Olha, pelo menos eu não vou desencarnar. E do lado dela, e as filas foram andando. As filas foram andando e chegando na porta ali da câmara de gás, uma mãe que estava na fila da câmara de gás com 2 filhinhas, crianças. Você sabe que mãe chega na hora H, ela protege os filhos. Às portas da câmara de gás, ela empurra as crianças e as crianças vão parar na mão dessa jovem que estava na fila, que era polonesa, que não era judia, que estava na fila dos trabalhos forçados. Tão logo as crianças chegaram na mão dessa jovem, ela pensou naquele átimo: se eu ficar com essas meninas, ampará-las, eu vou para a câmara de gás também. O que ela fez? Repeliu as meninas. E quando ela repeliu as meninas, a mãe e as meninas entraram na câmara de gás. E elas foram mortas. Esta jovem trabalhou forçadamente, sofreu e não morreu. Ela saiu. Ela, com o fim da guerra, ela saiu. Mas ali, naquela jovem, ficou aquela marca, o traço. Nessa jovem estava o inferno, porque ela jamais esqueceu que poderia ter salvado aquelas crianças. E ela não fez. Ela empurrou as crianças de volta. Estava feito para essa jovem o inferno na terra. Isto é um inferno. Aqui dentro. Notadamente porque alguém fotografou esse momento dela repelindo as crianças. E quando ela já estava livre do nazismo, não livre dos sentimentos, foi colocado no jornal ela repelindo as crianças. E aí, o traço não ficou mais só nela. O traço já estava nela, já estava nas crianças, estava na mãe, agora a comunidade estava sabendo. Essa jovem passou o inferno na terra. E ela procura um psicanalista e diz a ele assim: me disseram que se eu mostrar meu arrependimento para 16 pessoas idôneas, eu tenho a chance de me libertar desse inferno. E aí, a primeira pessoa idônea que ela achou foi esse psicanalista, e ela contou para ele. Ela estava arrependida. Ela quer reparar. Enquanto ela não decidiu-se por um fim naquele inferno que ela vivia, arrepender-se e buscar a reparação, ela não sairia daquele inferno astral que ela estava. E aí, essa moça, e aí que eu entro para falar com você, ela vai ter que espiar de alguma maneira. Ela deixou traços nessas 2 crianças que poderiam ter sido salvas. E na mãe, a justiça divina vai vir no sentido de reparar. Mas ela não tem que esperar a próxima encarnação. Ela pode já buscar operar aqui nessa encarnação, ajudar crianças, procurar trazer amparo àquelas crianças que estão sem mãe, ou que as mães estão aí por falecer, por exemplo, de Covid, vão deixar essas crianças sozinhas. Ela vai lá e as ampara. Esta live é para te chamar a atenção de que você não precisa esperar desencarnar para poder espiar e arrepender e reparar. Dá para fazer agora. É para isso que a gente foi iluminado, inspirado para falar desse tema, porque eu ia falar de outro. Eu ia falar de outro tema. Mas quando a Ana Rita
me ligou, me mandou uma mensagem ontem, já estava marcado há bom tempo, me pedindo o tema. Eu mudei o tema que estava na minha cabeça para esse de hoje. Então, é tempo de você parar o que você está fazendo e pensar: eu estou gastando a minha vida de maneira vã? Será que eu estou aqui para reparar algum erro que eu cometi lá no passado? Reflete, você vai perceber. Se você é espírita há muito tempo, você já percebeu. Você já percebeu de ver nas reuniões mediúnicas, de ler a literatura espírita, de participar dos estudos aqui na Casa Consoladora e em outras casas, de assistir vídeos. Você já percebeu que você está aqui para alguma coisa. Você não veio aqui para almoçar, tomar café da manhã e jantar e pagar boleto. Seria muito simples. Muito simples. Tem uma visão macro das coisas. Lembra que Jesus disse que a nossa casa está dentro de nós. Você já olhou para dentro da sua casa? Ou você está olhando para a casa dos outros? É muito fácil a gente olhar para a casa dos outros. Fala, nossa, olha lá, invejoso, orgulhoso. Nossa, olha o que ele está fazendo. É fácil. E você? Como é que está a sua vibração? Como é que estão as pessoas que estão te circundando, hein? Você está vibrando bem ou você está vibrando mais ou menos? Como é que está? Das pessoas que estão aí ao seu redor, você já sabe. Como é que está a sua situação? Pensa, fala, cara, eu vou vibrar melhor. Existe um negócio em psicologia chamado fenomenologia. A fenomenologia, ela observa bem essa história da vibração e diz assim, olha, tem dois jeitos de você ver as coisas. Um jeito positivo e um jeito negativo. Nós estamos na época dos IPs. Tem gente que está falando assim, nossa, que beleza são os IPs, parabéns. Você está vibrando positivo, está jogando, né, felicidade, está emanando vibração do belo, porque o belo é o que vai nos salvar. Deus colocou o belo na natureza, não foi à toa para você olhar e vibrar positivo. Só que tem aqueles que a fenomenologia também analisa, que olha para o IP e fala assim, nossa, mas que sujeira que isso faz. Veja, você quer ficar perto de quem? Você quer ficar perto do cara que fala, olha que IP bonito? Ou que vai depois falar, olha, tem o IP, tem a florada do IP roxo primeiro, depois o IP amarelo, uma beleza. Aí ele lembra do Rubem Alves, que adorava os IPs amarelos. Ele vai te citar uma crônica do Rubem Alves, que é um cronista, um poeta brasileiro, já falecido. E depois ele vai te falar, agora tem os IPs brancos, lindos, raríssimos. Ou você quer esse cara que fala assim, não, mas que bagunça que isso aí faz, tô vendo a hora disso acabar, entope a calha, entope o chão, todo mundo pisa, fica aquela bagunça, tem que comprar produto. Veja a diferença de discurso, caro irmão da Casa Consolador. Olha a diferença, você quer ficar perto de quem? Eu espero que você queira ficar perto do cara que fala que é bonito o IP, tá? Se você tá respondendo que quer ficar perto do cara que é ruim, tal, oba, valeu a live pra você. É melhor você pensar e falar assim, realmente, deixa eu ver se eu vibro de uma outra maneira para ver se eu fico mais leve. Amigo, depois você pode conversar comigo lá no meu canal, 70V7 Espiritismo. Você pode conversar comigo. Quando tiver presencial e no Consolador também, você pode conversar. Amigo, faz o teste. Vibra positivo. Você fica leve. Você constrói um céu dentro de você. Vamos construir o céu. Chega de inferno. Chega de inferno. Sabe? Chega de vibrar negativamente. A televisão quer muito que você vibre negativamente. É só você ligar. Aí você vibra mal. Aí todo mundo fica mal na sua casa. Né? Você já viu que quando tá todo mundo alegre na sua casa, aí você chega meio para baixo, porque brigou lá no trabalho, todo mundo começa a ficar para baixo também. Olha, a força da má vibração é muito grande. Vibrar negativamente
É muito mais simples, porque nós estamos encarnados, preste atenção. Esta carne, ela está mais afeita a essa questão da má vibração. Quem nos dá o alento, quem nos dá essa positividade é o Evangelho, são as leis morais, é Jesus. Cuidado para você não ficar com a facilidade de vibrar negativo. Tacar pedra é fácil. Agora, vamos olhar a questão, quem nunca cometeu um erro, que joga a primeira pedra, olha para si mesmo. Antes de jogar a pedra, olha para si. Diz, olha, realmente, né, não vou ficar vibrando negativamente. No jargão popular faz do limão uma limonada, gente. Sabe, tá vendo pandemia, tá vendo corrupção, sabe? Você tem duas opções, ou você vai vibrar negativamente, vai trazer isso para sua família, e aí talvez você acaba com a noite que você teria com seus familiares, ou você vai tentar trazer para os familiares, olha, a corrupção existe, mas não é correta, nós temos que calhar para esse caminho aqui. Vocês, meus filhos, são nossos, vocês serão o futuro, e tem que trazer um preceito ético para essa sociedade. Tá vendo isso que vocês estão vendo? Isso não é correto. Pega o Evangelho, leia para eles, faça do limão uma limonada. Nós somos tutores dos nossos filhos. Vamos colocar nossos filhos no caminho certo, mostrando para ele o errado, então. Agora, só ficar falando do erro. Ninguém aguenta. A Ana Rita está falando, vibração gera sintonia com bons e menos bons, encarnados e desencarnados. Exato. Vibrar negativamente, você atrai obsessores, você atrai espíritos que vibram como você. E aí eles gostam de ficar com você. Eles te enxergam, gente. Igual o exemplo que eu dei do André Luiz. O pai não enxergava o espírito de luz. Olha, eu vou te contar, se você começar a vibrar positivamente a partir de hoje, aquele obsediador que está junto com você, aquela espiritualidade que está acostumada com a sua vibração ruim, se começar a vibrar positivamente, você vai ver que ela vai querer ir embora. É o caso do cara que fica só falando de futebol. Opa, tô fora. Eu, porque não gosto. O obsediador não gosta de você falar, olha que coisa bonita, vamos ler o Evangelho. Ele não quer. Ele vai até te tentar para você. A hora que você for ler o Evangelho, cai seu óculos e quebra. Mas você fica firme. Você vai e fica. Tem live do Consolador. Mas vai passar aqui o jornal. Não. Vai ver a live do Consolador. É a quebra do paradigma a partir de hoje. Eu quero que você quebre isso na sua vida hoje. Da má vibração para a boa vibração. Eu te garanto que aqueles espíritos ruins vão te abandonar e bons espíritos serão atraídos para o seu lar e para você. E aquela situação que você está vivenciando, a leveza vai ser muito benéfica. E aí você vai ver até saídas para situações que você acha que não tem. Vamos vibrar positivo? Deixemos este inferno vibracional de lado e vamos criar um céu nos nossos corações. Muito obrigado pelo convite, Ana Rita e demais membros da Casa Espírita Consolador. Eu estou aqui sempre, já estamos agendados para setembro, e leiam o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, porque é um livro recomendadíssimo. Se você ainda não leu, é fundamental para você ter boas bases espíritas. Segue aqui a forte recomendação para a leitura dessa obra importantíssima de Allan Kardec. Obrigado a todos que me seguiram. Eu fui vendo aqui os comentários, eu li todos. Os que eu não consegui ler, eu vou ler agora. Mas agradeço de maneira genérica, porque eu vi um monte de amigos do coração falando aqui, amigos do coração, e eu não quis falar de todos agora, porque eu posso esquecer de alguém. Eu não quero fazer isso com ninguém. Eu quero fazer o céu na vida de vocês. Eu não quero trazer tristeza para ninguém. Então que vocês saibam que eu estou muito satisfeito de
todos terem estado aqui, me dado boa noite, comentado. Fiquei muito satisfeito. A partir de hoje, vamos vibrar positivo? Um forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Até mais, gente. Muito obrigado.